Antropoiarque, amigues! Na faculdade, principalmente em cursos de humanas, o número de ensaios, resumos, resenhas e artigos que temos que escrever é enorme. E acaba que mesmo quem já tinha hábito de escrita ou que tirou uma nota alta na redação do Enem enfrenta dificuldades. Isso porque a escrita acadêmica é muito diferente das outras. A gente tem que quase reaprender a escrever quando entramos na faculdade. O que faz a escrita acadêmica diferente são seus objetivos, ligados a práticas de produção e comunicação do conhecimento científico. Toda ciência é, em parte, um discurso, uma espécie de trocas de ideias sobre alguma coisa. Existem padrões, fórmulas comuns para sugerir ideias desses debates. O texto escrito é a principal forma através da qual a gente expõe ideias, argumentos dentro dessa conversa. Só que existem muitas ciências diferentes, e mesmo dentro de um campo do saber, a gente pode ter fins diferentes. Um texto pode ser voltado só para especialistas no tema que você está tratando, outro para o público em geral, e tudo que você imaginar aí no meio. Então, dentro do que estamos chamando de escrita acadêmica, existem muitos gêneros, com estruturas diferentes, tamanhos, vocabulários, jargões. Num outro vídeo aqui no canal, a gente já falou sobre resenhas, resumos e fichamentos. Esses são gêneros textuais no quais você está comentando outros textos de outros autores. Você pode entender melhor sobre eles clicando no link que está na descrição. Hoje a gente vai focar mais nos textos acadêmicos, onde o autor ou autora apresenta as próprias ideias, como artigos, monografias, TCCs, dissertações e teses. Mas o que mais nos interessa aqui hoje não é descrever o que são esses tipos de texto, e sim pensar nos elementos que não podem faltar neles. Os campos do conhecimento acadêmico podem ser diferentes entre si. Certos textos antropológicos podem ter um sabor quase literário, pois contam histórias a partir de dados etnográficos. Já alguns textos de arqueologia podem ser bem técnicos, cheios de tabelas e gráficos. Apesar de cada gênero ter especificidades, em geral tudo que está nessa lista aqui vai estar de um jeito ou de outro num texto acadêmico. Introdução, objetivos, justificativa, referencial teórico, revisão de literatura, metodologia, resultados, conclusões, considerações finais e referências bibliográficas. Todo texto acadêmico traz esses elementos, em doses diferentes. Tem texto em que a discussão sobre a metodologia vai tomar muitas páginas, em outros pode ser resumido numa nota de rodapé. Além disso, esses elementos não precisam estar separadinhos. Muitas vezes você pode encontrar a introdução, justificativa e objetivos em um mesmo capítulo ou seção. O que você precisa ter em mente é que, ao escrever, além de propor uma ideia sobre algo, precisa mostrar também como chegou nessa ideia, baseado em quais leituras, usando quais métodos e com quais consequências está afirmando o que você afirma. O texto deve ser uma espécie de janela aberta para a sua proposição. A introdução é a contextualização da pesquisa. Aqui, a gente apresenta o tema, o objeto de estudo, ou seja, o fenômeno específico dentro do tema. Vai apresentar também a problematização, o que se busca entender com a pesquisa, e a hipótese, que são os possíveis resultados. A dica é formular o seu problema como se fosse uma pergunta. É legal perceber que a introdução é quase um resumo das coisas mais importantes que você vai falar. Ela também serve como um convite para que as pessoas leiam o resto do seu texto, já que mostra o que vai estar ali dentro. Por isso, muita gente prefere escrever a introdução por último, principalmente em textos mais longos, como TCCs. Resumir as suas ideias em poucas frases costuma ser mais fácil de fazer depois que você já tem um conjunto do texto pronto. O objetivo é onde você quer chegar. Fica mais fácil se você formular ele como um para quê. Para que estou realizando essa pesquisa? Da mesma forma, facilita pensar na justificativa como um porquê a pesquisa está sendo realizada. O referencial teórico apresenta os principais conceitos, aquelas ideias e ferramentas que vão te ajudar a pensar no seu problema. Em geral, você pega o referencial emprestado de outros textos que lê durante a sua formação. Por isso, nessa parte é bom citar tudo bem direitinho. Também é importante citar tudo na parte de revisão da literatura. Aqui você vai apresentar aquilo que já foi escrito de mais importante sobre o tema e o objeto que você está tratando. Isso é importante para todo mundo entender onde você se encaixa nesse diálogo. Por exemplo, você pode estar tratando de um tema super debatido, mas trazendo um novo método ou conceitos diferentes para pensá-lo. Na revisão, você vai mostrar o que existe e como isso te ajuda a chegar onde você quer. A metodologia é a janela para o como.
Aqui você vai falar sobre os métodos, ou seja, procedimentos que utilizou na sua pesquisa. Se você fez etnografia, vai dar informações sobre onde foi, como e em que condições conviveu com as pessoas que estudou. Se analisou coleções arqueológicas, vai falar quais ferramentas e programas de computador que usou. Os resultados costumam ser a parte central de um texto acadêmico. É aqui que você vai descrever o que conseguiu encontrar ao longo de sua pesquisa, as coisas interessantes que você tem para compartilhar com quem está lendo. As conclusões dão sequência a essa parte mais importante. Nela, você retoma as partes fundamentais da pesquisa de maneira resumida, analisa seus resultados, avalia o que você fez e conecta com tudo. Nas considerações finais, que nem sempre estão separadas das conclusões, você vai dar aquela última amarrada. É comum também, no final, apontar as lacunas que você não conseguiu responder em sua pesquisa e sugerir caminhos para pesquisas futuras. Agora, vamos ver um exemplo. Para entendermos melhor cada elemento, vamos olhar para o artigo Arqueologia nas redes sociais, o passado representado em tempos de pandemia, escrito por Glória Tega, publicado em 2022 na Revista de Arqueologia da SAB. Para acessar o texto, clique no link aqui na descrição. O texto da Glória inicia com uma seção chamada Introdução. Nela, logo nas primeiras linhas, a autora apresenta um fenômeno, a mudança de ambiente dos processos comunicativos da arqueologia intensificada pela pandemia de Covid-19, que a autora busca estudar. Tendo dito isso, ela apresenta o objetivo que é verificar esse novo cenário da comunicação da arqueologia. A comunicação da arqueologia é, nesse sentido, o tema geral da pesquisa. O seu objeto são as atividades de divulgação e difusão científica da arqueologia no Facebook, YouTube e Instagram, dando ênfase às redes sociais de 4 museus de arqueologia durante a pandemia de Covid-19. Ainda neste parágrafo, ela apresenta sua hipótese do aumento do consumo das redes sociais neste período e introduz o que o leitor irá encontrar no texto. Na próxima seção, chamada Os meios online em que as arqueologias transitam, vemos a justificativa do trabalho, a falta de estudos que investigam a relação entre a arqueologia, a internet e as redes sociais. Aí, então, a autora define e discute conceitos-chave de sua pesquisa, como comunicação, internet, divulgação científica e difusão científica. Ao apresentar as ideias de outros autores, ela usa tanto de citações diretas quanto citações indiretas. Indicar de onde você pegou conceitos, ideias e dados é imprescindível e não fazer isso se configura como plágio. Caso queira ficar mais por dentro desse assunto, assista nossos vídeos Plágio, o que é e como evitar e, afinal, o que é escrever de acordo com as regras da ABNT. Os links estão aqui na descrição. Na seção Uso das redes sociais, a autora apresenta o que já foi falado sobre o tema da comunicação da arqueologia. Fala também sobre o objeto de estudo, a divulgação e difusão científica da arqueologia em redes sociais durante a pandemia de Covid-19. Os resultados e a forma que a autora usou para obter eles são apresentados em Breve Panorama, Arqueologia no Facebook, YouTube e Instagram. Note que os dados são descritos e não analisados. A análise será feita em outro momento do texto. Vale ressaltar a forma como a autora explica e justifica os métodos e casos escolhidos. Essa parte é muito importante, já que uma pesquisa científica depende de um método coerente e verificável. Em as apresentações da hashtag arqueologia no Instagram, a autora tanto apresenta métodos e resultados quanto analisa eles, relacionando o encontrado com a bibliografia. Finalizando seu artigo, ela retoma a ideia principal do texto, aponta as perguntas e questionamentos ainda não respondidos e apresenta as referências bibliográficas de acordo com as normas da revista. Viram só? Todos aqueles elementos que a gente falou aparecem no texto, ainda que nem sempre estejam indicados como seções separadas ou seguindo a mesma ordem. Você vai ter bastante liberdade para escrever do seu jeito, mas é importante, principalmente nesse começo, lembrar sempre de todos esses elementos, para o seu texto não ficar com falhas, com buracos, que não mostram como e por que você chegou nas conclusões que chegou. Como a gente sempre fala aqui, é fundamental entender que todo mundo passa por dificuldades quando está aprendendo uma nova forma de escrever. Uma dica é ler aquilo que você deseja aprender. Se você vai escrever um TCC, leia TCCs da sua área. Com o tempo, aprenderá como esse gênero é estruturado e escreverá com maior facilidade.
Bom, hoje ficamos por aqui. Esperamos ter ajudado no seu primeiro contato com a escrita acadêmica. Até breve!